Ei, pessoas, tudo bem? Como é que tá do lado daí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Muito prazer, meu nome é Luan. Sou o criador aqui do Letrei Ponto. Se você ainda não me conhece, bora sentar, vamos conversar, tomar um café, conversar, falar sobre leitura, literatura e falar sobre esse universo que a gente ama, de poder viajar e não sair de casa. Às vezes é muito bom viajar, ter o prazer de conhecer outros lugares, mas às vezes nossa aquisição não nos permite. Então a gente tenta fazer isso de outras formas. E uma delas é fazendo leitura. E eu sou uma pessoa que desenvolveu o hábito da leitura há pouco tempo, podemos assim dizer, mas eu sempre tive contato com muita leitura, com muito o processo de fazer as leituras. Se você não me conhece, aproveita para me seguir nas outras redes sociais, me segue aqui, comenta, compartilha e vamos falar um pouquinho sobre leitura, literatura, língua portuguesa, vamos falar sobre a faculdade de letras, vamos falar sobre nossas experiências e um pouquinho sobre a vida. E basicamente é isso. Então, bora lá, não deixa de me seguir. E tô esperando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre minhas leituras e experiências literárias que eu tive durante esse mês de abril que passou. Eu fiquei um pouquinho frustrado, mas fiquei um pouquinho feliz. E eu acho que eu vim aqui compartilhar como um diário de leitura mesmo, um diário de o que eu ando fazendo, questão das leituras, a questão da faculdade, e é isso. Então, né, gente, durante esse mês de abril eu tava com a expectativa de ler uma quantidade de livros como eu tinha lido no mês anterior, e eu acabei não rendendo como eu gostaria. Mas não quer dizer que eu fiquei decepcionado, mas eu fiquei um pouquinho frustrado porque nos últimos no último mês, né, nos últimos meses, eu tenho passado por um processo de faculdade que anda sendo muito estressante. Que às vezes a gente meio que se pega frustrado. Igual eu gosto de brincar muito com os meninos lá do serviço, do meu trabalho, falando que eles me venderam a vida adulta errada, porque eles me venderam uma coisa diferente quando eu era criança ali, jovem, e eu tô completamente vivendo uma coisa sendo. Estão sendo me oferecido outra coisa diferente. Esse produto tá errado. Mas esse ano é um ano de estágio pra mim, é um ano de retas finais pra minha faculdade. Se você não sabe, eu faço faculdade de letras, português e inglês. E eu tô assim lidando com o meu processo de estudo e eu tenho que lidar com o processo de trabalho, ser uma pessoa que tá fazendo estágio, fazendo faculdade, dentro de casa e é isso. Esse prazer que eu tenho de sentar aqui em frente à câmera, bater um papo, conversar um pouquinho sobre esses assuntos varia muito, porque tem época que eu dou uma sumida muito grande e eu deixo algumas coisas bem para trás, mas não é porque eu esteja abandonando, é por questões de que eu tenho outras coisas para fazer e às vezes isso aqui me cobra muito. E eu às vezes me cobro muito e às vezes a gente tem que lidar com essas frustrações. Durante esse processo de estágio, durante esse processo de estudo, de faculdade, de entender o que eu quero fazer, o que eu não quero, o que me dá prazer, o que não me dá. Aqui fica um espaço de desabafo pra gente conversar sobre muitas coisas. Mas enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho das minhas leituras. E uma das leituras que eu acho que simplesmente entrou na minha vida assim de supetão, que foi uma das últimas que eu fiz, foi Heartstopper, que é uma HQ muito fofa, muito linda, de um amor LGBTQIA+, desses dois jovens que são Charlie e o Nick, que estão se descobrindo enquanto a sua sexualidade, enquanto as suas experiências enquanto adolescentes, estudantes, o que eles estão se propondo, as experiências que os jovens de dentro aqui desse mundo da Alice Osman oferece. A gente vai conhecer várias perspectivas desse universo LGBTQIA+, que talvez a gente não perceba, mas eles estão ali. Eu simplesmente fiquei encantado. Eu tinha comprado esse livro aqui no começo do ano e eu simplesmente falei assim, olha, durante esse ano eu vou tá lendo essa HQ, eu tinha comprado só o primeiro livro, eu tinha comprado para ter uma experiência literária de comprar um HQ e ver o que ia urgir.
Só que do nada a Netflix me lança que ia fazer o quê? Lançar a série e no finalzinho ali de maio, começo de abril. E eu falei assim, no finalzinho de abril, começo de maio, desculpa. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro antes de ver a série. E eu tava muito ansioso. Eu tava assim, amando, porque o livro, primeiramente, o livro esteticamente é muito lindo. Eu acho que é um livro que eu falei assim, ó, gente, ele entra no meu top 10 livros mais bonitos da minha estante. E eu creio que a estética dele seja muito diferente, porque ele não se trata apenas de um livro que vai ter uma história, que vai ter palavras ali diretamente pra gente falar. Tem páginas e é dessa forma, a gente vai ter uma palavra, uma imagem e o contexto que traz ali é suficiente pra gente entender o que tá acontecendo. Netflix foi, lançou toda a experiência literária que a gente teve, quem conseguiu ler antes. Se você não conseguiu, eu acho que conhecer esses dois personagens e também os amigos que o Charlie e o Nick têm ali, a história que ele desenvolve é muito maravilhosa. Eu comprei só o primeiro volume, mas automaticamente, quando eu acabei de ler o livro e quando eu consegui fazer terminei a série, eu automaticamente comprei os outros e-books da série para conseguir fazer o término dessa história. E eu falei assim, meu Deus, eu não fiz isso, mas acabei fazendo porque eu não arrependo. Eu acho que uma das coisas que eu ando consumindo muito são e-books, porque me facilita muito na leitura e eu acho que é uma das coisas que eu super indico para quem quer começar uma leitura aleatória ou uma leitura fazer um projeto pessoal. Eu acho que isso faz parte dos meus projetos, que são as leituras em formato desse meio digital, porque facilita muito mesmo, pra falar a verdade, porque pra quem gosta, vamos supor assim, de Stephen King, igual A Dança da Morte, ele é um livro mais de 1000 páginas, então assim, fica meio complicado carregar um livro desse para todos os lados. Então, às vezes, seja mais fácil fazer uma leitura digital do que simplesmente carregar um livro desse para cima e para baixo para ler a hora que der e quando for possível. Mas além de Heartstopper, eu também comecei a fazer algumas leituras em formato digital, além desses outros quadrinhos aqui. E um deles foi uma continuação da trilogia da Victoria Schwab, que foi O Túnel dos Ossos, e eu simplesmente estou amando essa trilogia. Para quem me segue sabe que eu não sou uma pessoa muito fã de livros que têm uma extensão maior do que 2 livros, porque isso pode me frustrar. Para uma pessoa que tem TAG e TDAH, possivelmente livros que têm essa extensão podem ser frustrantes e assustadores ao decorrer do convívio, porque pode acabar perdendo sentido. Então fui lá, arrumei esse livrinho aqui da Victoria Schwab, Túnel dos Ossos. Esse livro belíssimo, incrível. Eu acho que talvez foi uma das minhas experiências literárias mais incríveis que eu esteja tendo nesse momento, em processo de ser uma trilogia para um público voltado mais para o público jovem. Mas quem conhece Victor Straub, quem já leu outros obras, e um dos livros que também talvez seja mais conhecido pelos leitores da Victor Straub é A Vida Invisível, de Ed Lawrie. E eu acho assim, além deles, Vilões e outras leituras, outros livros escritos pela Victoria, são muito queridinhos por esse público de jovens e adultos. E tanto é que ela tem uma maneira de escrever ali. Que quando ela vai escrever para o público adulto, ela tem sua maneira de assinar. Ela coloca só suas iniciais para que não seja, para que seja diferenciado e atendido por um público diferente. Quando ela vai escrever para um público mais aberto, a um público mais adolescente, a um público mais jovem, ela sempre escreve seu nome completo, Victoria Schwab. Mas quando ela vai publicar com a coisa mais assim, para o público mais adulto, ela já especifica que é as suas iniciais para saber que os públicos são diferentes e tem umas coisas ali que não são para aquele determinado público. Então acho que super vale a pena conhecer a escritora, conhecer a obra. E essa história aqui é da trilogia Cidade dos Fantasmas. Esse Túnel dos Ossos é o segundo livro. Eu tô muito ansioso para ler o próximo livro, para ler a próxima edição, que é o terceiro. Ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, não tem uma edição traduzida.
Então, assim, se ele demorar a chegar, possivelmente eu vou querer ler ele dentro do meu projeto de leituras em inglês. Mas eu ainda não sei. Vamos ver o que vai me desenrolar durante esse ano, né? Ainda não sei. E eu ainda tô meio assim que ansioso para as minhas próximas leituras, inclusive para os pros meus próximos projetos. O terceiro livro dela é Bridge of Souls, é Ponte das Almas, se a gente dando uma tradução mais literal da coisa aí. E eu acho que super vai render muita história. E eu Tudo realmente que eu espero que tive funcione. durante esse mês foi uma das leituras que eu fiz com meu sobrinho. Geralmente eu tento trazer uma leitura para ele fazer, pra gente ler em conjunto, a gente desenvolver um diálogo, a gente abrir aquela possibilidade. Foram 2 anos que a gente teve que lidar com o processo de não ter acesso a uma escola diariamente e ter aquele ensino remoto. Então as crianças que estavam num processo de aprendizado, de leitura, de escrita, de desenvolvimento da fala, foram muito prejudicados porque eles não tinham esse processo e eles precisaram reaprender e aprender, e agora eles estão no processo de aprender e reaprendizagem, de relembrar o que eles tinham que ter aprendido na escola. Enfim. E durante esse período que a gente estava lendo, uma das últimas escolhas que a gente teve, que eu fiz pra ele, né, que eu escolhi pra ele, porque ele é uma criança que não gosta de ler, se você não tiver aquele incentivo, não incentivar ele. E foi a leitura que a gente fez, foi o guia de campo do começo ali do guia de campo do Spider Week. Possivelmente você já deve ter visto falar, ouviu aquele filme, que eu acho muito incrível. Eu queria que tivesse uma continuação, até porque a gente tem todo um mundo ali do Spider-Week, e eu acho que vale super a pena esse processo da leitura. Meu sobrinho leu esse primeiro guia de campo aqui em 2 dias, e eu achei que para ele, um pré-adolescente, uma criança de 10 anos, ter esse desenrolar aqui nessa história e ler tudo isso em 2 dias, meu querido, acho que isso pra mim foi um ganho incrível. E eu ganhei muito, porque eu gostei muito da leitura. É fluida, é gostosa, é desenvolvedora. E eu acho que super vale a pena se você estiver buscando algum livro para esse público infantil que busca algo diferente. Então, pra gente continuar, eu vim falar um pouquinho também do meu projeto, que eu mencionei aqui, que é o meu projeto pessoal de leituras em inglês. Como eu disse, eu sou estudante de letras português e inglês, e eu tô me propondo aos últimos meses a fazer leituras totalmente de obras em inglês. Comecei a fazer leituras desde o finalzinho do ano passado de HQs e também de graphic novels em formato digital, e tava muito funcionando, porque é até mais fácil. Para quem quer começar, acho que também super recomendo. Você querer desenvolver sua leitura, sua interpretação, sua escrita em inglês, eu acho que é a melhor forma de você começar. Pega o seu dicionário, pega um dicionário que você use. Eu acho que se você não tiver, acho que a gente consegue achar pela internet. Tem alguns que a faculdade me incentivou a desenvolver, a procurar, né? E à medida que você for se sentindo confiante de fazer novas leituras, você vai fazendo. E a minha primeira obra literária, eu acho que vai estar sendo uma grande experiência para mim, está sendo um grande monumento literário para as minhas escolhas. Eu tô falando de The Hunger Games. Eu comprei esse livro pela Shopee no começo do ano, falando que ia ser uma das minhas metas literárias, e realmente está sendo uma das minhas metas que eu tô desenvolvendo. Tô desenvolvendo uma leitura por dia de um capítulo em inglês. Meu dicionário ali online tá ali bem assim, a palma da mão. Não conheço uma palavra, eu vou lá, tento decifrar o que é, pelo contexto da história. Não li o livro totalmente no processo em português. Então, assim, tá sendo uma descoberta nova. Mas tá super funcionando. Então, acho que eu tô me sentindo confiante de fazer, tá funcionando. Tô fazendo anotações, então acho que talvez algumas pessoas se sintam meio
Meu Deus, e agora por que esse menino tá escrevendo no livro? Mas é algo que tá funcionando super bem pra mim. De saber onde eu tô, escrever onde eu tô no livro, na história, porque eu só li a série. Então, eu acho que vem aí mais futuramente algumas experiências literárias totalmente em inglês para compartilhar com vocês. E é sobre isso. É sobre a gente falar um pouquinho sobre leitura, desenvolver os nossos conhecimentos. É a forma que a gente vai ter aquele acesso a novas palavras, a gente vai conseguir desenvolver diálogos maiores e desenvolver conhecimentos que talvez a gente não conhecia. E eu acho super importante a gente desenvolver o hábito da leitura simplesmente pelo fato de que são portas e janelas que se abrem e às vezes a gente não percebe. E recomendo super muito bem leituras em formato digitais, e-books, porque são muito dignos de mobilidade, facilidade no seu dia a dia. E é isso. Então aproveita, curte, comenta, compartilha, me segue, porque daqui uns dias eu também, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre das minhas leituras desse mês, das minhas expectativas enquanto as leituras que eu tô fazendo estão preparadas para esse mês. Inclusive vou trazer atualização no final do mês sobre o The Hunger Games, se eu conseguir terminar o livro, se eu não conseguir, e o que eu espero que sim, e também trazer as minhas experiências literárias para esse mês agora. E vamos ver o que eu vou conseguir ler durante esse período. Então, me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. E não deixe de seguir, comentar, me dar uma dica de livro, falar o que você quer ouvir falar aqui no canal. Se é de livro, se é de literatura, se é de leitura, se é língua portuguesa, meu desenrolar na faculdade, o que eu tô achando. E é isso. Então, bora lá, me segue, bora tomar um café e tchau, tchau.